Oi, gente! Vou ensinar um pouquinho aqui sobre Sketch. E essa primeira aula eu vou falar um pouco sobre a interface do SketchUp, todas essas funções, alguns plugins. Então, vamos começar. Primeiro, essa organização aqui, você pode ajustar ela como você achar melhor, você pode tirar. Essa barra aqui lateral você pode ficar sem. Gosto de deixar ela aqui. Então, você pode organizar da maneira que você achar melhor, tá? Esse comecinho aqui é o básico, esse Large Tool. Então, tudo isso aqui já vem com o Sketch, tá? São as ferramentas que ele já fornece. Aqui a gente tem mais esse quadrado, mais referente às ferramentas de desenho. Então, linha, mão livre, retângulo. Então, tudo isso aqui são formas de desenho. Vamos pegar aqui, por exemplo, um retângulo, ou então você pode digitar a letra R, que ele já vai automático. E aí, acho que vocês sabem que essa face tem a face branca e tem a face azul, né, ou cinza. A gente sempre tem que mexer com a face branca voltada para cima, tá? Principalmente quando a gente for levantar alguma coisa, alguma parede ou algo, tem que estar com a branca. Por quê? Geralmente a face azul, ela é considerada a face de dentro. Então ela não vai pegar, por exemplo, no V-Ray, ela não vai aparecer. Então vai gerar alguns problemas para nós. Então lembrar sempre de deixar a face branca voltada para cima, beleza? Aí a gente tem aqui a ferramenta de Move, ou a letra M, o Push Pull, ou a letra P, que a gente vai definir a altura do que a gente está mexendo. Tem o Follow Me. O Follow Me a gente pode mexer da seguinte forma: a gente vai ter uma linha e com algum formato na ponta dela. Por exemplo, a gente seleciona isso, o Follow Me e a linha. Seleciona o formato e arrasta pela linha que ele vai criar o objeto, tá? No caso aqui, ele tá com a face azul, então vamos trocar, botão direito, Reverse Face. Então tem que sempre estar com a face branca, certo? Aí a gente tem o de escala, né? Vamos selecionar aqui esse cubo que a gente fez. Escala. A gente seleciona formato, clica na escala, aí a gente pode dar uma escala uniforme, que aí todas as dimensões vão se alterar proporcionalmente, ou então se você quer deixar mais comprido, você pode selecionar essa escala, ou então a parte de baixo, né? São várias opções de escala que a gente pode dar. Então, para mexer uniformemente, sempre esses do canto, ok? Aí ele altera proporcionalmente as escalas. O offset, que a gente pode... igual ao offset do AutoCAD, então a gente já está um pouco acostumado. A gente vai selecionar uma face e a gente consegue aumentar ou diminuir. E aí com o push-pull a gente pode deixar isso oco, né? Então são várias possibilidades também que a gente consegue criar. Aqui é para a gente medir uma trena, cotar. Essas ferramentas a gente não usa muito aqui, tá? São ferramentas mais parecidas com o layout ou o AutoCAD. Às vezes a gente quer inserir, por exemplo, um letreiro ou alguma coisa que, assim, a gente tem números aqui, tá? Então, vamos supor, a casa número 542. Ok, aí o 542 vai ficar aqui. E aí você consegue alterar, mexer esse texto, ok? E vamos passar aqui para a parte de cima. Como que a gente vai alterar essa barra? A gente clica com o botão direito do mouse e vai aparecer aqui todas as opções que a gente tem. Os plugins vão vir para essa barra. E aí você seleciona o que você quer que você deixe aqui, o que você vai usar mais. Então, por exemplo, Shadows, a gente não tem ali, vamos adicionar. Então, e o Shadows também já vem com o Sketch, se eu não me engano. E aí a gente já vai criar aqui nossas sombras. Aí tem como selecionar o mês, a hora. Então a gente consegue ir brincando, fazer um estudo de insolação também no ambiente.
são várias possibilidades que o Shadows nos oferece. Só que ele deixa o arquivo um pouquinho pesado, então na hora de modelar, melhor deixar desligado, beleza? Bom, essas ferramentas aqui é o caixa de areia. Eu não sei se o pessoal de civil usa isso para fazer, por exemplo, terreno, né? A gente aprendeu um pouquinho em arquitetura. Ele é um pouquinho complicado, eu confesso que até hoje eu não sei mexer direito, mas ele é uma ferramenta ótima para modelar terreno, tá? Fazer talude, arrimo, platô, para tudo isso. Então, é uma ferramenta ótima, só que eu confesso que eu não sei mexer muito bem. Eu usei um pouquinho lá no primeiro ano, depois não usei mais. Aqui a gente tem nossas ferramentas de corte. Então, a gente coloca aqui, então vamos nomear, por exemplo, corte A. A gente quero deixar esse corte nesse sentido. Beleza, a gente seleciona o corte, a gente move ele, tá? Ele é legal pra, por exemplo, se tiver difícil de... sabe quando a gente tá modelando e entra em alguma parede? A gente pode mexer com esse corte. E aí, esses botões aqui de cima vai controlar o que vai aparecer. Então, por exemplo, esse aqui vai mostrar se você quer que apareça ou não, qual que é a seção do corte. Esse aqui, ele vai mostrar o que está cortado ou não. Então, por exemplo, você deixa marcado ali onde está passando o seu corte A, mas agora você não quer mexer com a imagem cortada, você desabilita isso. Aí quer mexer com a parte cortada, habilita. E esse último, ele define aqui esse tamponamento do corte. Tá? Então, por exemplo, se ele está desabilitado, você vê todo o desenho ali dentro. Se você habilita ele, ele cria uma tampa aqui, beleza? Então, por exemplo, na hora de criar uma cena para passar para o layout, por exemplo, é legal que isso esteja habilitado. Bom, vamos tirar aqui do corte. Esse aqui é o plugin Round Corner que eu gosto muito, que eu já indiquei para vocês como que ele funciona. Você vai selecionar quais são as faces que você quer arredondar. Então, por exemplo, quero arredondar todos os cantos desse meu formato. Ele oferece 3 possibilidades de canto. Então, por exemplo, esse é o mais arredondado, que tem esse cantinho também arredondado. Aqui o cantinho já fica uma ponta. Aqui ele já é mais chanfrado e não fica com o canto também. Então, são várias possibilidades. Vamos colocar aqui esse redondo. Ele vai abrir essa tela para mim. E aqui no offset é onde eu vou escolher quantos centímetros vai ficar esse arredondamento. Então, por exemplo, aqui dá pra gente perceber, mas, por exemplo, eu quero um maior, então vamos colocar 10 centímetros. Ele já me oferece um modelo, tá? Se você selecionou uma face sem querer, por exemplo, eu não queria que essa de cima ficasse redonda, você pode clicar ou desclicar aqui que ele vai alterando quais faces você vai arredondar. Beleza, é isso que você quer? Dá um Enter e ele vai arredondar todas essas faces. Aqui ele criou uma, a gente pode apagar. Então, tá vendo que fica todas as bordinhas arredondadas. Isso para realismo de imagens no render ajuda muito, né? Porque móveis costumam ser um pouco mais arredondados, então a gente cria um realismo maior. Dá pra você criar, por exemplo, um puff. Vamos supor. A gente criar um puff. Então, vamos definir aqui uma altura, né? Eu tô fora de escala aqui, mas acho que vai dar pra fazer. E aí, a gente vai colocar no Round Corner. Aí, eu vou selecionar essa face e essas aqui. E embaixo, eu quero que fique reto, tá? E bem redondo. Então, vamos colocar aqui uns 25 centímetros. Pronto, você criou basicamente aqui um puff. Então, você consegue criar formas mais arredondadas, né? Mais estofadas, né? Digamos assim, que seria um puff, um sofá. Ou um pouquinho menos, caso for um detalhezinho, assim, do móvel. Então, a gente consegue brincar bastante com esse Round Corner. Aqui são mais possibilidades de visualização, tá? Quando a gente se perde no meio de uma parede, clica nesse Zoom Extends, que aí ele vai te mostrar tudo que tem aqui na tela. Esse aqui é a vista na escala humana, então, na escala humana não, na altura dos olhos.
Então, a gente consegue mexer aqui. Esse aqui são formas de visualizações, essas barras. Geralmente, a gente vai deixar esse aqui habilitado, que é o tradicional, mas a gente pode deixar transparente, com um pontilhado nas faces, vendo. A gente pode deixar somente as linhas, ou somente as linhas e a face oculta tracejada. Tem várias possibilidades, tá? Geralmente a gente usa só esse aqui habilitado. Esse aqui são as formas que a gente vai ver. Isso aqui é vista isométrica, vista de topo. Outra coisa legal, aqui a gente, em câmera, a gente consegue deixar projeção paralela, tá? Ou perspectiva. Vou ensinar um pouquinho mais isso na última aula. Vista de frente, das laterais, atrás. Então, todos os nossos tipos de vista. Esse aqui é outro plugin que eu vou ensinar um pouquinho mais pra frente. Esses aqui são de textura. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui em materiais. Vamos escolher aqui uma madeira, por exemplo. E vou colocar essa madeira aqui. Eu não queria que tivesse ficado nesse sentido, eu queria no outro. Então, seleciona e vira a textura, tá? Esse plugin aqui também é super útil. O Floor Generator, eu vou ensinar um pouquinho melhor depois também. Esse aqui é mais pra quando a gente não quer quando a gente não tem o norte verdadeiro, a gente usa ele. Então, por exemplo, a gente tá renderizando uma imagem e quer que entre só pela janela. A gente pega esse norte aqui e aí a gente consegue direcionar bem fácil para onde apontar. Ou então, se você quiser colocar o norte verdadeiro também, tá? Você pode colocar o N e aí você sabe que em relação à fachada aqui da nossa casa, o norte tá aqui, norte, leste a leste. Então a gente consegue colocar o verdadeiro também ou simular algum norte só para que entre na janela que você quer e dê mais realismo à cena, por exemplo. Esse aqui é a interface do Algin e toda essa linha aqui debaixo do V-Ray. Então, assim, tem bastante coisinha. Vou desligar o Shadows e vou tirar ele daqui também. E aqui a gente vai ter a parte de materiais. Então, aqui a gente já vai ter vários modelos prontos, tá? De materiais, vários tipos de material. Aqui a gente tem, por exemplo, grade, grama, pedra. Então tem bastante coisa. Ou então você pode criar o seu, né? Nesse botão aqui. Ou você pode editar também, por exemplo, eu gostei dessa madeira, mas eu queria que ela fosse mais escura. Então você pode editar o material aqui, tá? Tanto editar quanto criar um novo, quanto usar o que já tem. E essa ferramenta aqui também é importante, por exemplo, a gente vai colocar uma textura, e lá no site de textura falou que ela é de 2 metros por 2 metros. Então, você confere aqui se vai estar essa medida. Se não, você altera, beleza? Para ficar a textura real. Isso aqui é o tamanho da textura. E a gente vai ter também nossa pasta de componentes. Vou ensinar um pouco sobre componentes mais tarde. Aqui tá os nossos estilos. Então, é o estilo da imagem, a cor de fundo, cor de chão. Então, você consegue alterar tudo isso também. Se você quer trabalhar mais com linhas, é porque aqui, como eu tô com a forma redonda, ele não vai aparecer linha, tá? Então, por isso que não tá aparecendo. Mas se, por exemplo, a gente desenhar um ângulo aqui, caixa, e a gente for colocando só de linha, tá vendo que ele vai aparecer ali tudo certinho. Aqui não aparece porque é redondo, ok? Então, aqui a gente pode deixar no 3D mesmo. E eu gosto desse que é um chãozinho verde. Esse aqui a gente pode mexer nos estilos. Layer. É legal a gente trabalhar um pouquinho com layer. Vou exemplificar como a gente faz isso na próxima aula.
Questão das sombras, a gente pode ligar. Por isso que eu não deixo ali nessa barra, né? Porque eu já tenho bastante coisa e aí o Shadows tá aqui também. Então a gente pode alterar tudo isso. A intensidade da luz, a intensidade da parte da sombra. As cenas, que a gente também vou ensinar a criar. Vamos criar uma aqui, por exemplo. A gente vai vir em câmera, não, em View, Animation e adicionar cena. Pronto, nossa cena veio parar aqui. Aí a gente vai mexer e tal. Ah, quero voltar lá naquela cena que eu criei. Clica ali e já vai vir para a configuração que você deixou da sua cena. Tá? Então ela vai ficar tudo salvo aqui. E esses dois a gente costuma não usar muito. Beleza? Então essa é mais ou menos a interface aqui do nosso sketch. É bastante coisa, mas conforme a gente vai usando, vai precisando, a gente vai aprendendo certinho. Beleza? Espero que tenha dado para pegar um pouco. Essas barras aqui de cima, acho que a gente já é mais acostumado a mexer. Novo, abrir, salvar. Então, tudo importar, exportar. Várias coisas aqui que a gente já é um pouco mais acostumado. Beleza? Essa é a primeira aula e vou ensinar um pouquinho mais a mexer nos plugins na próxima aula.